Fala, Garela, tá eu aqui, o Leuri e o Vini, mais uma vez. Salve, guys. Primeira coisa, vamos jogar nosso jabazinho, Eureka Studio. É o estúdiozinho de 3D, onde ele tá fazendo box pra Magic. Vão lá, use o nosso cupom. Qual cupom, Vini? Pão tóxico em caixa alta com acento no primeiro A. Bora lá para Exatamente. 5% de desconto, guys. Exatamente. E vamos para o nosso vídeo. No nosso vídeo hoje vamos falar sobre fases do Magic, não é isso? Isso aí. Vini, Não especificamente sobre as fases, mas alguns erros comuns causados pelo mau uso das fases. exatamente. Sempre uma hora ou outra alguém vem perguntar sobre algumas prioridades, sobre alguma coisa nas fases e a gente. E o Vini tá lá sempre respondendo. Eu sempre erro alguma coisa ou outra. Então o Vini que dá a resposta final toda vida. Mas é isso. Vamos começar lá. Das fases principais, eu acho que o que a gente tava conversando um pouquinho antes daqui era legal a gente começar logo pelas fases que elas não abrem prioridade normalmente, não é isso? Isso aí. Que seriam a 1 tap e a cleanup. Ah, o que é a 1 tap? Início do... É a primeira ação do jogo, né? No caso, basicamente. Primeira ação do jogo para você entrar no turno é você fazer um tap, não é isso? Isso aí. E a última fase do Sim, jogo é a depende do cleanup. caso, mas sim, o nome da fase é Antep, É um tap. mas A primeira fase para você começar o turno é um tap, não é isso? sim, exatamente. E a Ali clean... tem uma pequena descrição do que a Antep vai fazer, né? Que geralmente a gente só desvira as coisas e segue a vida, mas na verdade a gente primeiro tem os phase out e phase in, Isso, que acontecem antes da gente desvirar efetivamente, e aí a gente desvira depois que tudo deu phase in. Mas aí exatamente. tem pouquíssimas situações que isso é relevante. O face out e o face in, eles abrem em prioridade? Abrem, né? Não. Só volta a existir, no caso. Ou deixa de Exato. existir. Exatamente. Então, assim, um tap não gera prioridade, a não ser que tenha alguma coisa que gere prioridade. Não, Mas não não. existem coisas que geram prioridade Ah, na Antep. não tem Tudo nada. que, tudo que desencadear na Antep só vai acontecer na Upkeep. A fase Ah, de Antep não tem prioridade. Vocês não fazem nada antes de desvirar. entendi. Então, só na cleanup que ainda existem algumas exceções, né? Sim, na cleanup existem exceções onde você pode receber prioridade na cleanup. Mas, por exemplo, se eu não tiver nenhuma carta para descartar nada, já acaba a cleanup. Acaba a cleanup. Então, não abre prioridade para ninguém fazer nada na cleanup. Não. Isso é um erro meio comum, que eu acho que é um dos primeiros erros que a gente pode pontuar aqui. É muito comum quando uma pessoa tem 8 cartas na mão, ela anunciar que ela foi para o final do turno, que seria a end step, e anunciar que ela quer encerrar o turno dela. O encerrar o turno seria passar prioridade na pilha vazia na última fase do turno, que seria para sair da end step, ir para cleanup e sequencialmente ir para a próxima untap de quem seja o próximo jogador. O problema disso é muito comum todo mundo falar, ah, eu não vou fazer nada. Todo mundo passou a prioridade. Logo em sequência, o player que está ativo no turno fala: então vou para descarte. E ele descarta a carta. Logo após ele descartar a carta, alguém fala: não, então eu vou fazer uma ação. E aí é meio problemático, porque, por exemplo, pelas regras do jogo, essa ação ela só vai acontecer na próxima upkeep. Porque se a pessoa já passou a prioridade na step e ela já descartou e não aconteceu nenhuma mudança de prioridade pelo descarte que ela fez, então quer dizer que a Endstep já se encerrou, a Cleanup já se encerrou, a Antep já começou, e aí a próxima ação de prioridade de qualquer pessoa é na próxima upkeep. Então, Então tomem já tá no próximo cuidado turno, nesses né, no casos. caso? Então já tá no Sim, próximo eu turno. estaria no próximo turno, exatamente. Entendi. Então, assim, por exemplo, existem cartas que burlam a cleanup, que seria, por exemplo, o Bucaneiro, que quando você descarta a carta, ele causa um ponto de dano. Aí ele geraria prioridade porque existe o trigger dele na cleanup. Exatamente. Necropotência é a mesma coisa. Se você descarta um card, você vai lá, exila o card e vai gerar um trigger. Então são cartas que burlam a cleanup e abrem prioridade. Mas fora Exatamente. isso, nada vai fazer, né? No caso, nada vai abrir prioridade. Tem uma dica que é meio. Não sei se eu deveria falar isso, porque é meio complicado isso, mas existem efeitos
no jogo que eles se referem a até o final do turno. E o que é o final do turno? É quando você entra na cleanup. É isso que o jogo considera o final do turno. Portanto, se você tomar, por exemplo, um Silence, você vai ter um efeito no jogo contínuo que fala que até o final do seu turno você não pode conjurar nenhuma spell. Se você tem qualquer trigger na sua cleanup, o que acontece? Você entra na cleanup, todos os efeitos que são de até o final do turno se encerram, e aí você descarta suas cartas da mão por hand size. E aí, se esse descarte te gerou um trigger ou qualquer coisa que te gerou prioridade, a partir desse momento, todos os efeitos que eram até o final do turno acabaram, mesmo que o turno em si não tenha acabado. Então o Silence já não é mais efetivo. Então, sim, é estranho, mas você consegue jogar cartas no mesmo turno que você tomou um Silence ainda. Caralho. É É, estranho, né? exatamente. Mas pra Ficou isso a como ação estranho. descartar o card tem que existir, né? Sim, a ação de descarte não é a ação de descartar um card que tem que existir, mas você tem que, após descartar um card, gerar algum trigger que vai gerar prioridade novamente. Entendi. Ah, Então, tipo, legal. essa é uma tática muito comum de Gitrogs usarem para ganhar em cima de Silence. Com dread, Porque né, no ele, caso. com o Dread, porque tipo, ele vai para end step com 8 e quando ele descarta um terreno, ele gira um trigger. Como ele gera um trigger, já primeiro limpou os efeitos de Silence que foram até o final do turno, e agora ele tá livre para tentar ganhar na end step. Essa daí eu não sabia, não. Na end step não, na cleanup, Na desculpa. cleanup. Caralho, legal, legal. Sim, agora vamos para as fases intermediárias, né? Que seria a upkeep. E aqui seria você puxar o turno, né? Tipo É, assim, basicamente. Tipo, depois que você desvirou, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, o Ghostly Pilferer, ele tem um trigger que se importa com ele desvirar. E, se eu não me engano, ele se importa com desvirar não tap, eu não tenho certeza, mas isso. se importa com desvirar. Como ele desvirou não tap, não existe prioridade não tap, o trigger dele só vai para a pilha no upkeep, que é como está explicado ali, que tipo, a stack da untap e da upkeep acontece ao mesmo tempo. Então, se você tem efeitos que desencadeiam na sua untap e efeitos que desencadeiam no começo da upkeep, eles vão para a pilha ao mesmo tempo. Aí você ordena eles. Entendi. E draw a mesma coisa. Esse um tap draw aqui é geralmente onde a gente quer fazer as respostas, né? A gente quer virar um. Por exemplo, o cara tá jogando de coma. É nesse momento aqui que o cara vai virar os terrenos do cara. Porque abre prioridade da upkeep pro draw, não é isso? Isso, você tem uma prioridade na upkeep. E se você passar ela, todo mundo passa ela, você entra no draw. O draw antes de comprar não existe prioridade, porque é uma ação do turno. Aham. E depois do draw existe prioridade para tentar entrar na main phase. Ah, então existe uma prioridade entre a upkeep e o draw, não é isso? E existe outra Isso, prioridade entre o draw e a main phase, no caso. exatamente. Ah, legal. Então, se você for responder alguma coisa, você pode responder nesses dois tempos, né? Na troca da upkeep pro draw e na troca do draw pra main phase. Você poderia Ambas, sim fazer ações. ambas você consegue abrir prioridade para ações. Entendeu? Sim, exatamente. Acho que daqui já dá pra gente pular pra próxima, né? Que seria. Aqui eu acho que são as dúvidas mais recorrentes. Que seriam essas trocas aqui, né? De upkeep pra draw e draw pra main phase. E às vezes as pessoas querem responder antes da pessoa dar o draw pra ter menos recurso na mão ou coisa do tipo. Então só as fases eu acho que o pessoal mais acaba se embananando um pouco. E aqui, Acho que o opa, combate, acho que o combate é pior. Acho que o combate dá mais problema do que o começo do turno. essa fase aqui, essa troca de fase aqui dá bastante problema. Aqui já deu vários problemas quando eu jogo. Que é da main phase pro pra combat phase. O que já aconteceu várias vezes é, por exemplo, tem um jogador jogando de Rionia ou... Geralmente os problemas davam com jogadores de Rionia, né? Porque o que é que acontece? Quando entra no combate, a Rionia já desencadeia a habilidade, não é isso? Sim. Então, por exemplo, se a pessoa diz eu estou entrando no combate,
Então quer dizer que ele está fazendo a troca de fase da main phase pro combate, não é isso? Exatamente. Se tá trocando da main phase pro combate e você toma uma resposta, então ainda não entrou no combate. Você ainda Sim, tá na main nas phase. regras, sim. Você O ainda tá na main problema, phase. o problema é um pouquinho mais fundo do que isso. Então vai lá, qual o problema? O problema é que quando a gente fala eu quero entrar no combate, as pessoas não sabem, não vou generalizar, não são todos, mas acontecem casos onde as pessoas não sabem em qual etapa do combate está entrando. Exatamente. Porque o que que é muito comum? Existem vários triggers que desencadeiam na etapa de começo de combate ou entrada de combate, seja lá qual for o nome que você quiser usar na tradução livre, mas seria ali como está representado no esquema, o Entering Combat, que é a primeira etapa, que é a etapa onde você entrou no combate. A partir daqui você está na fase de combate. Existem efeitos, por exemplo, como Rionia, que ela desencadeia já nessa etapa. Como eu já separei a Rione aqui, deixa eu pegar ela daqui, pro pessoal ter uma ideiazinha melhor do que a Rionia faz. Por exemplo, a Rionia, ela tem um trigger que ele acontece no início do combate. Então, assim, se você entrou no combate, então você tá no início do combate. Ela vai desencadear independente. Não é isso? Isso aí. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam responder a Rionia já dentro do combate. Porque a gente tem aquela boa e velha mania de fazer o shortcut. De tipo assim, gente, tô movendo pra combate. Só que dentro do combate e a main phase 1 existe a prioridade, que é o que a gente tava falando agora no momento. Então a Rihanna tem aquela habilidade no início do seu combate, do seu turno, você cria X tokens, sendo cópia, sendo X a quantidade de não criaturas que você castou no turno, coisa assim, né? Isso aí. Acho que Então, você tem feitiço, sei lá. é, Tanto faz nesse caso. exatamente. E a Xuxa tem ímpeto, então. Então, assim, a resposta que você tem que dar na Rionia teria que ser dentro da main phase 1. Exatamente. Porque se você já tentar fazer a resposta aqui, a desencadeada da Rionia, ela já aconteceu. Já está na pilha, Ela já exatamente. está na pilha. E como jogador ativo, ele tem a primeira. Tipo, os triggers dele sobem primeiro, não é isso? Uhum. Tipo, por exemplo, se tiver outra pessoa que tem um trigger de uma carta que também triga no combate, independente do jogador, não sei se essa carta existe, ela entra na stack por último, não é isso? Ela entra na pilha por último. A Rionia entra primeiro, aí a prioridade, entra o outro. É, é indiferente se existem mais triggers no combate ou não. Se Uhum. você entrou efetivamente na etapa, todos aqueles triggers vão desencadear. Ponto. É isso. Independente. Aham, O entendi. problema é que causa algumas estranhezas como a prioridade funciona, a gente já explicou um pouquinho. Já tem um Vocês videozinho. sabem, vocês sabem que sempre que alguém faz uma nova ação, a prioridade reseta. Sempre que existe uma resolução, a prioridade reseta. Então, o que que é comum de acontecer que gera muita briga? Estou eu jogando de Rionia, anuncio que quero entrar no meu combate. Jogador X vai lá e dá uma interação, por exemplo, um bounce. E aí voltou a Rionia para a mão. Eu ainda estou na minha main 1, porque como eu anunciei que eu queria sair da main 1 e ir para a etapa de começo de combate, se todo mundo passou sem fazer nada, eu entro no começo de combate. Se alguém fez uma ação, na hora que essa ação termina, eu, jogador ativo, volto com a prioridade na minha main 1 e posso fazer ações novamente. Em qualquer tempo, Esse, né, no caso? em qualquer tempo. A pilha está vazia, eu estou na main 1. Posso fazer um feitiço, por exemplo, ou uma carta que precisa ser jogada em velocidade de feitiço. Essa mesma E coisa é acontece aqui, né, na main 2 pro end the turn. assim, e é aí que mora o problema. Como eu falei que eu queria entrar no combate e a pessoa fez um bounce, ela entende que eu já não posso mais conjurar cartas de Sorcery Speed, porque eu falei que queria entrar no combate. Então, na cabeça de algumas pessoas que não sabem exatamente como funciona tudo os passo a passo, por causa que a gente está muito acostumado a fazer shortcut, Isso. ela acha que eu estou em uma etapa que não existe,
que é entre a main 1 e entre o combate. E aí, nesse momento, eu não posso fazer mais ações em Sorcery Speed quando a Rione volta para minha mão. Só que, na verdade, eu estou na main 1, anunciei que queria sair da main 1, independente de qual seja a minha próxima fase, porque existem efeitos que Aham. vão fazer o combate não existir, e aí sair da main 1 vai me levar diretamente para main 2. Eu estou anunciando, quero sair da main 1 para a minha próxima fase. Se tomei o bounce, no momento que a pilha resolveu, eu ainda estou na main 1, porque a gente não passou prioridade numa pilha vazia, então eu ainda estou na mesma etapa, na mesma fase. E aí eu posso novamente jogar a Rione que está na minha mão ou que está na zona de comando. É porque as E pessoas, isso daí elas. causa muita confusão, porque tipo as É, pessoas falam: "Não, mas você não pode fazer isso porque você já está no combate". E não, se eu estivesse no combate, o trigger da Rione já estaria na pilha. as pessoas acham que existe um step aqui entre, entre um e outro. Eu acho que isso é o que torna Hum. que faz existir essa confusão. E as pessoas acham que como o combate ele tem várias steps, as pessoas acham que entre um turno e outro também existem steps. Só que não existe. Existe passar ou não a prioridade, não é isso? Exatamente. Então as pessoas pensam que existe um step entre o draw e a main phase. Não, não existe um step entre draw e main phase. Existe passar a prioridade para trocar ou não. Diferente do combate, que existem várias steps dentro do próprio combate que vão gerar novas prioridades. Exatamente. A confusão que acontece aqui é isso, tipo, as pessoas acham que existem steps entre um e outro, mas não existe. Então, se você fez alguma coisa entre a troca de fase, entre a main phase e o combat phase, você volta pra main phase, porque não existe step, ou você tá em um ou você tá em outro. Não é isso? Exatamente. A mesma coisa acontece do fim do combate pra main phase. Tipo, você tem uma step do fim do combate pra main phase, você vai abrir o trigger do final do combate pra main phase. A mesma coisa acontece da main phase pro final do turno. Por aí vai. Mas aí agora a gente vai. É mais fácil agora a gente entrar na fase de combate, não é isso? Eu acho que a gente já pode ir para os exemplos, porque É. todas as steps meio que são repetições disso que a gente já falou. Aham. Você primeiro passa a prioridade. Se todo mundo passou, você muda. Se todo mundo não passou, né, sem fazer ações, você resolve a ação que vai ser feita. Resolveu a ação, se ainda está na mesma fase, pode tentar mudar novamente. Basicamente é Exatamente. isso para todas as fases e etapas do turno. Acho que a única que tem as nuances mesmo é o começo e o combate. Eles têm steps, entre aspas, né? É tipo, é basicamente sim. Então vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pros nossos exemplozinhos. Alguns exemplos de começo de turno, né? De início, basicamente, é o Darkstar Augur e a Ripples. O Darkstar Hum, Augur diz que no início da sua upkeep, no caso, o que é que acontece? A gente já saiu do início da um tap e aqui durante a upkeep tem o trigger do Darkstar Augur. Nesse momento aqui. Um tap e na upkeep a gente tem esse trigger. Então no início da upkeep, revela o card do topo e você põe ele na mão e perde vida. Basicamente é isso que a carta faz. Então, assim, antes do draw acontecer, vai trigar o Darkstar Augur. Nesse exato momento aqui, ó. Na upkeep. Não é isso? exato. Então, por exemplo, se vocês querem evitar que o Darkstar desencadeie, vocês ou respondem na end step do jogador anterior, ou vocês aceitam que ele vai desencadear. Exatamente. Porque entre a end step e o desencadeamento da habilidade dele, o único momento que, os dois únicos momentos que vocês têm prioridade são na end step, antes de qualquer coisa acontecer, ou na upkeep com o trigger já na pilha. Então, se Exatamente. vocês querem que o trigger não desencadeie, tem que interagir na end step. A Um mesma. exemplo parecido é a Ripples of Undead, só que ao invés de desencadear na upkeep, ela desencadeia na main 1, ou seja, no começo da main 1, no momento em que você entra na main 1. No caso, Então, você você dá o tem draw, né? várias prioridades antes, né? Você vai, Exatamente. primeiro vai ter upkeep, que vai gerar prioridade, vai ter após o draw, que vai gerar Você prioridade, tem todas e essas aí, aqui, no caso, né? Para responder. Pera, não são todas essas. Você tem todas essas aqui para responder. isso Você... considerando o turno da pessoa que tem o Ripples na Exatamente. mesa, sim. Exatamente. Você, a um tap não gera prioridade, como a gente já conversou. Aí temos a upkeep, que é onde sobe
o Darkstar, você tem um draw para responder. Mas entre o draw e a main phase, você. Entre o draw e a main phase também você pode responder, né? Então, quando Sim, entrar na main 1, a primeira coisa que vai acontecer é o trigger dele, né? E exatamente. vai também abrir prioridades, né? Que vai também abrir prioridade. Exatamente. Assim, esses são exemplos que são teoricamente simples de você entender. Exatamente. Porque geralmente nessas etapas a gente não faz shortcuts tão absurdos assim. São bem interessantes, tipo, é bem simples de entender, é meio que intuitivo. Exatamente. Só que aí quando a gente vai, por exemplo, para Rionia, para O Inota. Winota, para Bucaneiro, a gente entra numa situações que são um pouco mais estranhas do que essas aqui. Exatamente. Por quê? A Rione a gente Quando já deu uma comentada, né? Também. a gente já explicou basicamente tudo da Rionia, não tem muito mais o que falar dela. Mas o ponto principal seria ali, por exemplo, na Winota. Vou pegar nossa Winotinha aqui. Vamos lá. O texto da Winota, ele é uma habilidade desencadeada que se importa com as criaturas declararem ataque. E que aí, no momento que elas declaram ataque, se for não humano, vai desencadear o efeito dela. Então a gente tem. Então vamos voltar aqui pro nosso painelzinho. Para o trigger da Winota acontecer, tudo isso aqui a partir da main 1 vai acontecer, não é isso? Sim. Tudo isso aqui vai acontecer. Então você tem a prioridade da main 1 para combat phase, né? No início do combate. Sim. Isso. E você tem as steps do combate, não é isso? Que é entrar em combate. Esse entrar em combate aqui abre prioridade para declaração de atacantes, não é isso? Sim. Abre essa, abre essa pequena brecha aqui. Então, por exemplo, dá para você dar uma removal nesses três momentos aqui a partir da main 1, né? A troca da main 1 para main phase. Ou da main 1 para combat phase. São dois momentos só. Você sai da menu e já entra no Já, começo do combate. certo, Tá? O nome da fase é Combat Phase. entendi. Mas não existe um Combat Phase. Existe a step de cada parte do combate. Ah, Então o você sai combat da phase menu e e você entra já no vai combate. direto para a etapa que eles estão chamando de Entering the Combat, que é o Entrando no combate. começo do Que combate. é onde ele verifica se quais são as criaturas que estão aptas a atacar, não é isso? É Não aqui? necessariamente, não necessariamente. Tipo, começo do combate vai desencadear coisas de começo de combate. Aham. Ponto final. É só isso. A declaração é É só onde começo ele. de combate. A declaração é de onde a SBA começa a verificar quais são as criaturas aptas, não é isso? Então, não existe uma SBA que verifica as criaturas aptas. Hum, As criaturas aptas, elas sempre estão aptas nesse momento. Tipo, se a criatura ela vai estar apta para atacar se ela não tiver em jogo de invocação, ou se tiver em jogo de invocação, mas possuir ímpeto. uhum. Logo, dentro da declaração de atacantes, você pode fazer a ação de escolher atacar ou não. Nesse momento, o jogo verifica se aquela criatura pode ou não atacar no momento que você tenta atacar com ela. No, Basicamente é isso. no caso, se eu não Mas não tiver. existe, não existe uma SBA específica que fala, Aham. olha, esse bicho pode bater. Não, não, não é assim. No caso, por exemplo, se eu tenho uma criatura que ela tá enjoada, eu tenho uma instantânea que dá ímpeto pra ela. Eu teria que dar essa instantânea nesse momento aqui. Nessa troca de steps, no caso, né? A qualquer momento, antes de entrar na etapa de declaração. Qualquer momento. Ah, tá. Show. Entendi. É uma duvidazinha que veio à minha cabeça agora. Sim, mas voltando. É até uma dúvida bem Uhum. pertinente. Eu acho que deve acontecer bastante. Uhum. Então, a Winota, ela triga na declaração de atacantes. Então, no momento que a gente já declara os atacantes, ela já triga. No momento que a gente entrou, ela já vai trigar, não é isso? Exatamente. Não, não, Não. não é no momento que ela A... entrou. Vamos lá. Esse que é o problema da Winota. Aham. O que que acontece? As pessoas falam, quero entrar no combate. Beleza, você vai entrar no combate. Vou passar prioridade, porque nesse momento você está na main 1 e você vai entrar no começo do combate. Entrou no começo do combate, nova prioridade, posso fazer ações. O que é muito comum de acontecer é skiparem o começo do combate na Winota, porque geralmente não tem triggers.
e a pessoa vai direto da main 1 para a declaração de atacantes. E não é bem isso que funciona. Existe uma prioridade antes, que é do começo de combate, você pode usar a sua prioridade para fazer alguma ação. E aí existem pessoas que confundem isso daí, porque acham que só porque não existe algo, que a etapa não vai existir. E a etapa existe normalmente. E erros acontecem no sentido de, tipo, alguém deu bounce na Winota no momento que eu falei, quer entrar no combate. Pode ser que essa pessoa fez a ação na main 1, pode ser que essa pessoa não sabe que ela ainda tá na main 1 e fez a ação dentro do combate. Uhum. E eu acho que isso daí é um problema muito recorrente, que é a pessoa não se expressar corretamente de em que momento ela tá usando a prioridade. Porque todo mundo entende que quando alguém fala, tô entrando em combate, ela entende que já está, com algumas aspas, dentro do combate. Não é bem isso. Então, se você quer fazer uma ação e você não tem certeza de em que momento você está para fazer essa ação, pergunta para a galera em que momento você está. Pode ser que dentro de um campeonato que seja um real competitivo, alguma coisa assim, alguém anuncia, vou entrar no combate, você fala, vou fazer uma ação, você efetivamente está na main 1. Você efetivamente está na main 1. A menos que você especifique que essa ação é dentro do começo do combate, você está na main 1. E isso pode dar ação para o cara fazer um cast novamente, se você for fazer um bounce ou coisa do tipo, ou sei lá, independente. Exatamente. Acho que dá pra gente pular pro Bucaneiro, né? Que aqui já é no final da end step. O Ou da Bucaneiro, ele combat phase, tem, né? o Bucaneiro tem uma particularidade que a habilidade dele se importa com ele estar atacando. Estar atacando acontece sempre após a declaração de combate e antes do combate se encerrar. No Então, a qualquer caso, momento, nesses momentos aqui, ele está apto a ativar a habilidade dele. sim, nesse momento ele está Na, apto a decla... ativar a habilidade. Na declaração de blocos, na primeira fase de dano, que seria o First Strike, né? Isso. Aí na segunda parte, Antes de cada uma, no caso. antes de cada uma, o Bucaneiro ele consegue ver para poder ativar a habilidade dele, né? Porque ele tem a particularidade que ele só consegue ativar a habilidade se ele estiver atacando. Isso. Sim, depois que você declarou o ataque, existe prioridade antes de ir para bloqueadores. Aham. Então você poderia já ativar, porque você já declarou o ataque. Só que, igual, uma jogada que é muito comum nos decks de Malcolm é que você não tem mais mana o suficiente para fazer a habilidade do bucaneiro. Então você passa pelas etapas de dano, você causa o dano e você gera um trigger para fazer tesouros. Seja um só, seja dois, ou seja vários triggers. Porque o Malcolm se importa com causar dano. E você faz isso na etapa de dano. Só que esse trigger ele não é desencadeado fora da combate phase. Ele é desencadeado na etapa de final de combate, ou etapa final do combate. Ou seja, você ainda está no combate, ou seja, o bucaneiro ainda está atacando. Então, após resolver os triggers, você ainda pode ativar o bucaneiro, porque ele ainda está atacando. Isso funciona tanto para o bucaneiro como para os ninjutsu. Você, na etapa final de combate, você ainda está atacando. Então, você pode fazer ninjutsus mesmo já tendo passado o dano. Então entrou, declarou o ataque, a criatura tá atacando até o final do combate. Até o final do combate. Então é basicamente isso. Então, o com está atacando é tudo isso aqui. Declarou o atacante, ele já tá atacando, no caso, né? Não, declarou o Exatamente. bloqueador, ele já tá atacando, né? E Não, aí, declarou atacantes já é atacante. Existe é. uma prioridade entre declaração e bloqueadores. Ah, Aí tá, depois show. existe uma prioridade entre bloqueadores e dano, dano e dano. Assim, o dano de iniciativa só existe, essa etapa só existe se alguma criatura possui iniciativa ou double strike. Se nenhuma criatura no board possui isso, não Ela existe não essa existe. etapa. O jogo esquipa ela. Ou seja, não existe duas etapas de prioridade ali, existe uma só. Existe uma só. Isso. Mas se tiver o X-Strike, vai abrir mais uma pilhazinha lá, né? Mais uma prioridade, exatamente. E agora a gente tem as da segunda. At the beginning your pros combat main phase, mais conhecido como main phase 2, né? Mais conhecido como Main Phase 2. O Então, trigger da China ele é um trigger um pouco legal, porque a galera meio que esquipa a etapa final de combate.
Assim, é muito comum fazer isso, porque é pouco usual existirem triggers que a galera faz dentro do combate. Geralmente a pessoa que faz esse tipo de trigger, ele já faz achando que tá na main 1. Então, efeitos que falam, quando causa dano, faça X coisa, ainda é dentro do combate. Então, todo mundo meio que acha que a Tina vai desencadear nesse momento. Não é bem isso que acontece. A Tina, ela triga no momento em que você entra na main 2. É o primeiro Você trigger, só é... primeira ação da main 2 é o trigger da Tymna, no caso. Isso. Se existir uma Tina na mesa, a primeira ação, e não existir mais nada, a primeira ação é colocar o trigger dela na pilha. Então, você ainda tem, mesmo depois de causar o dano, um momento onde existe a prioridade para, se vocês quiserem, remover uma tina ou fazer qualquer tipo de ação relevante. E no caso é Vocês podem. nessa parte aqui. Ah, as criaturas causaram dano, a gente tem tudo isso aqui. Tem essa Isso, a gente troca, né? tem. Isso dá do final do combate Exatamente. pra main phase. Nesse momento Exatamente. aqui, você consegue, mesmo depois de tomar o dano da Tymna, dar uma removal nela. Exatamente. E você vai evitar que ela desencadeie. Exatamente. Vamos lá, vamos voltar pra nossa Tymnazinha. E o efeito dela, como muitos outros efeitos, não se importam com ela estar na mesa se o trigger já foi para a pilha. Então, tipo, se já foi para a pilha, é irrelevante. Mas você ainda tem a etapa de final de combate, que gera prioridade depois dos danos acontecerem. E você pode pensar se é relevante ou não remover essa Tina e não deixar ela te ligar. Depois que você entrou na main phase 2, você vai fazer todas as suas ações. E novamente a gente vai para o nosso próximo exemplo, que é a Braids. Você vai anunciar que você quer sair da main phase. E aí acontece novamente os erros que é muito comum, que eu falei, vou para a final do combate, a galera entende que vou para end step, então a galera entende que você já está no end step no momento que você falou isso, e novamente não é. É the beginning Você, the end step, no caso é nessa passagem aqui? Não, né? isso, a end step, ela é uma única etapa, ela não possui fases. Sempre que alguém, sempre que um texto se referencia a começo de uma fase, é sempre a primeira coisa naquela fase. Eu acho que poucas coisas, se existem, falam no final de uma determinada fase. Porque o final de uma determinada fase é o começo da É o próxima. Então, começo tipo, da eles outra, né? terminam na próxima fase. Então, é the begin the... No início da end step, então já está dentro da end step. Então ele já tá aqui no final do turno, no caso. Sim, ele já tá dentro do final do turno. Então Da end step. ele acontece exatamente aqui, antes da cleanup, não é isso? Isso. Vamos voltar para nossa Braids. O que é que ela diz? E diz, ó, no início da end step, você pode sacrificar um artefato, uma criatura, um encantamento ou planeswalker. Se você fizer isso, cada um dos oponentes tem que sacrificar um permanente que compartilha o mesmo tipo. Para cada oponente que não fez isso, ele perde 2 de vida e você dá um draw. Então, Então, ele é um efeito que, tipo assim, como não abre prioridades, não é isso? Na end step, não há prioridade. não, você E- tem. Você pode responder antes do efeito acontecer. Para É. isso, você tem que fazer isso na main 2. No Entendi, momento em que o cara fala, quero entrar no meu final de turno. entendi, Se você espera ele entrar no final do turno, o trigger vai para a pilha, porque a primeira coisa que o jogo faz é checar se existem triggers que desencadeiam no começo de cada step e depois colocar eles na pilha. Então entendi, você entra na step com o trigger na pilha. entendi. Então aqui é o único momento que vai abrir para responder a Braids, mas aí não tem como responder. A não ser cartas bem específicas, né? Que falem que cancelam o trigger dela. Não é o único. Você tem todas as prioridades Aham. até a main 2, Até a main 2. basicamente. Mas se você passou prioridade na main 2 e todos na mesa passaram, Já está você só no pode final. fazer uma ação novamente com o trigger dela já na pilha. É isso. Esse é o Entendi. ponto. Então, tipo, se vocês querem responder alguma coisa, vocês não sabem exatamente onde vocês estão, ou se vocês acham que a sua resposta vai causar um pouco de confusão, tentem ser claros em qual ponto do jogo você quer responder. Porque quando as pessoas. É muito comum, e isso é parte do próprio jogo, quando você fala, quero ir para combate, todo mundo entende que automaticamente você saiu da main 1, já está dentro do combate, no início do combate, querendo fazer ações para ir para a declaração.
O jogo entende que se você não anuncia em que momento você vai fazer, você só está respondendo, por exemplo, dentro do combate. A mesma coisa. Se a pessoa anunciou, vou para end step, o jogo vai entender, se você não anunciar, que a sua próxima ação é dentro do end step. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Ah, temos a Necro. A gente falou um pouquinho da Necro, mas a Necro é um dos cards que geram prioridade na cleanup. É, Por quê? exatamente. Ela tem uma desencadeada que acontece sempre que você descarta uma carta. Se você foi para a sua end step, você tinha 8 na mão, você não fez nenhuma ação e você encaminhou para a cleanup, ao chegar na cleanup, você checa a hand size. Se você tem número de cartas na mão maior que o seu hand size, que geralmente é 7, mas pode variar, você tem que descartar, e ao descartar você gera trigger, e você volta para a cleanup por causa que você gerou prioridades. Basicamente é isso. Exatamente. Então, só vai existir um trigger, só vai existir prioridade na cleanup se alguma coisa disser que vai acontecer na cleanup. No caso, seria a necropotência, porque ela gera o trigger do efeito de substituição, né? Seria isso? Não existe substituição. Não é É um trigger. substituição? É um trigger, no Não. caso. É um trigger. Se fosse substituição, não seria trigger, Uhum. não teria prioridade. Ponto final. O trigger exila a carta. É isso. Não é Entendi. substituição, não confundam. Sempre que você Aqui tem descarta a carta, exile o card. Ponto. Exatamente. Então não é efeito de substituição, é só um trigger. Substituição seria, por exemplo, o Rest in Peace, que ele diz Ao claramente invés de, né? se uma carta iria para o cemitério, ao invés disso, ela vai para o exílio. E aí, se você fosse para cleanup e tivesse algum trigger que desencadearia sempre que uma carta entra num cemitério, por exemplo, esse trigger não aconteceria. Mas triggers de descarte aconteceriam, porque descartar não se importa com a zona para onde está indo, mas sim com sair da sua mão e ir para a próxima zona. Entendi. Então, ir pra zona de exílio é um trigger, no caso. Se você tiver uma Necro na mão, uma Necro em campo e um Hip, a Necro vai te obrigar a descartar. A Cleanup vai te obrigar a descartar. Neste momento, como você descartou na Cleanup, a Necro vai descartar. Não existe mais carta para ser exilada, mas existe um trigger na Cleanup que gera prioridade. Mesmo que exista o RIP, né? Legal. Sim. Legal, legal, legal. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Vini? Eu acho que não, né? Acho que a gente acabou Não. falando de tudo. Passamos um pouquinho de tudo aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, pode deixar nos comentários. A gente tenta responder o máximo que der aí. A gente tenta que der. Fases é relativamente simples. No pior dos casos, perguntem ou expliquem aonde vocês querem interagir, que é mais fácil. A É. galera não vai se confundir e achar que você está errado. Principalmente se seu comandante se importa nisso. Por exemplo, você tá de Rionia e tá indo pro combate. Então, gente, eu tô indo para o combate. Vocês têm alguma resposta? Não tem? Então tô no combate. Depois disso, né? Acabou. Tem mais o que fazer. Enfim, E a dica que fica é essa daí, né? Vamos se despedir aqui. Olhem lá a Eureka, mais uma vez. Deixa um comentário, compartilha, comenta aí, deixa o likezinho. E é isso. Qual o cupom, Vini? o cupom é tóxico em caixa alta com acento no O. Passem Exatamente. lá, dê uma olhada. Os modelos base são muito bonitos e você ainda pode personalizar a sua do jeito que quiser. Exatamente. Então vamos lá. Valeu, galera. Falou! Valeu, tchau, tchau.